Paz de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo. Iremos começar o culto em 17 de 12 de 2025, Mateus capítulo 20. Vamos lá, 17 de 12 de 2025, quarta-feira, 13h49, né? 13h49, isso mesmo, 13h49, 17 de 12 de 2025, quarta-feira, mês de dezembro. Vamos lá, vamos começar este culto lá. Mateus capítulo 20. Resumo do capítulo. Jesus conta uma parábola sobre o terceiro e fútil caminho que os religiosos tomam. A história dos trabalhadores numa vinha ensina que todo relacionamento com Jeová repousa em sua graça e generosidade. De maneira equivocada, assumimos que quanto mais perseverante formos em nosso trabalho, maior a recompensa. O que conta não é o esforço próprio, mas a sensibilidade às palavras de Cristo 21:16. Jesus, mais uma vez, prevê sua morte em VV 17:19. Mas os discípulos estão concentrados demais na visão do poder de Cristo quando se tornar rei, para ouvir o que ele diz, VV 20:23. Jesus usa a emoção estimulada pelos pensamentos de Tiago e João para insistir na verdade maior. A grandeza no reino de Cristo é alcançada pelo serviço, e não através do poder ou de um cargo, VV 24:28. Em seguida, demonstra a atitude que deve fundamentar nossa prática, desde que, apesar da preocupação sobre a proximidade de sua crucificação, ele parou para curar 2 cegos que clamavam por sua ajuda, VV 29:34. Versículo-chave 20:25. Grandes são os que servem. Aplicação pessoal. Ao nos inclinarmos para servir os maiores, nos tornamos grandes no reino de Jeová. Conceito-chave: reino, P380, cálice, P646 e escravo, P90. Destaque: benário, 20.2. Era uma moeda de prata cunhada pelos romanos. Tinha aproximadamente o mesmo valor das demais moedas de prata, o dracma, o dárico e o shekel. Um denário era o salário médio de um dia de serviço na época do Novo Testamento. Injusto, 23:18. Podemos entender o sentimento dos que desenvolveram uma dura jornada diária de trabalho e viram os que produziram menos receber o mesmo pagamento. A parábola, no entanto, insiste numa grande verdade. Cada trabalhador havia feito exatamente o que o dono da vinha solicitara. A recompensa se baseava na generosidade do proprietário e não na mensuração de quanto cada trabalhador havia produzido. De igual forma, Jeová nos chama para diferentes tarefas em seu reino e não nos recompensa na medida do que fazemos, mas pela fidelidade com que satisfazemos sua vontade. Quando ele nos recompensa, o que nos dá não é o equivalente à remuneração proporcional, mas um presente que demonstra a generosidade de sua graça. Afinal de contas, devemos a ele todas as coisas. No caminho, 17:19. Os eventos relatados neste capítulo aconteceram enquanto Jesus e seus discípulos se preparavam para subir a Jerusalém. Ele vai de boa vontade, sensível à determinação do Pai, ainda que consciente do sofrimento que o espera. À direita e à esquerda, 20:20-21. A frase indica a mais alta e poderosa posição política ao lado do governador. Os 2 irmãos, 20:24. Os demais discípulos estavam zangados com Tiago e João.
pois perceberam que eles tinham orientado a mãe a fazer o pedido. Príncipe dos gentios, 25. Jesus compara a grandeza deste mundo com a grandeza do reino. Os caminhos deste mundo são representados pelo poder e autoridade. O governador está sobre os demais. Ele exige ser servido e usa do poder coercitivo que tem para forçar a obediência. O governador cresce às expensas dos outros. Palavra interessante, né? Coercitivo. Coercitivo. Continuando. Entre vós, o vosso serviçal. 20, 26, 28. A comparação de Jesus agora está voltada para uma das mais claras exposições da Escritura sobre o servir. O servo abandona o poder e a autoridade para servir a Jeová e aos outros. Ele opta por ministrar aos outros. O servo não coage, mas pelo poder de seu exemplo e amor motiva outros a assumirem o compromisso pessoal com Jeová em fazerem o bem. Ao desenvolver esse ministério, o servo não amplia sua própria importância, mas enfatiza a importância dos outros. O mundo rejeita a disposição de servir como modelo de liderança. O cristão deve afirmar o serviço, pois o próprio Jesus não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Os dois cegos, 20, 29, 34. A multidão queria que os dois cegos se calassem, pois os consideravam indignos dos interesses do mestre. Jesus, no entanto, embora seu próprio fardo, parou para perguntar-lhes: que quereis que vos faça? Servir é isso, valorizar os outros, apesar de sua pouca importância para o mundo, e nos esquecermos de nossas próprias preocupações para satisfazer as necessidades dos excluídos. É isso que essa igreja aprendeu. Veja que olha só quem está precisando de urgência mesmo, igual faço oração todos os dias aí. E eu olho somente os inscritos, somente aqueles que estão no Facebook, somente no WhatsApp, somente esses que estão aprendendo com os cultos que eu olho. Eu faço a mesma coisa que Jesus Cristo está falando. Procurar somente os que precisam de salvação. Aqueles que não precisam de salvação não merecem estar ao lado da igreja e nem do reino do Pai. Salvação é só para quem crê e obedece à palavra. É isso que a palavra está querendo dizer, igual fala ali, a versículo-chave 20, 25. Grandes são os que servem. Igual aqui, eu trabalho todos os dias, igual a palavra falou do serviço aqui. Isso aqui é um serviço. De segunda a domingo, 7 horas da noite, de manhã, de tarde, de noite, na madrugada. Todos os dias eu trabalhando aqui para a obra, todos os dias trabalhando sem parar, sem cansar. Então eu estou trabalhando, estou servindo ao Criador, né? Eu não estou só esforçando a minha vida, eu estou servindo ao Criador, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. É o que eu sempre falo, aqui não segue homens da terra e nem mulheres da terra. Porque se seguisse homens da terra e mulheres da terra, essa igreja já estava destruída e acabada há muito tempo já. Então aqui não segue homens da terra e nem mulheres da terra. Aqui segue é o Pai, o Filho e o Espírito Santo e a palavra, igual está escrito aí, ó, trabalhar na obra, trabalhar para a palavra, trabalhar para a igreja, igual que eu trabalho para a igreja, trabalho para essa obra, né? Igual está escrito ali, igual fala ali, ó, assiste bem com teus olhos e se liga bem com teus cérebros, assiste bem com teus olhos, ouve bem com teus ouvidos e se liga bem com teus cérebros, se é que tem cérebros. A grandeza no reino de Cristo é alcançada pelo serviço e não através do poder ou de um cargo. Aprendeu, né? Não trabalho para o Criador, não. Tem pessoas que falam assim que obra não salva, ninguém não salva, não. Vai ver o dia que Jesus voltar se você vai entrar nesse, se vocês vão entrar nesse. Não vai entrar. Lembra que eu já falei em todos os vídeos, milhares de vídeos? O que vocês estão fazendo para a obra? Estou falando somente para os inscritos. O que vocês estão fazendo para essa igreja? O que vocês estão fazendo para a igreja? Vocês estão fazendo o que para a igreja? Estão fazendo o que para o ministério? Estão fazendo o que para o Pastor Simão Santos? Absolutamente vocês estão fazendo nada. Então vocês não estão trabalhando para a obra, vocês não estão trabalhando para ele. Vocês não estão em serviço, vocês estão sem serviço. Entendeu?
E pessoa sem serviço é uma pessoa que não vale nada. Entendeu? Que eu já falei que o crente não é só ficar sentando bunda dentro da igreja achando que ali já está tudo bem. Não tem nada bem não, meu amigo, minha amiga. Vocês que não dão jeito de fazer alguma coisa para o Criador para ver, não. Que o inferno está te esperando. Tá? Lá em cima só vai entrar quem está no serviço, quem está trabalhando, quem está no serviço com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo que eu estou falando. Isso aqui é um serviço, que é uma obra, isso aqui é o meu melhor serviço, é esse aqui. O serviço mais sério é este aqui. Não tem outro serviço do mundo que ganhe desse serviço aqui. Vamos agradecer. Soberano Jeová, ao Jesus Cristo, ao Espírito Santo, te agradecemos por este culto, neste vídeo, em Mateus capítulo 20. Abençoa somente meus inscritos, abençoa somente essa minha irmã, meu irmão, e meu amigo, minha amiga, que são os dizimistas, os ofertantes. Amém e amém. Nós estamos aprendendo, top focalizar no esboço. Nós estamos aprendendo preparação, pregação, prova, prática, propósito. Aí eu vou perguntar mais uma vez para vocês e vocês vão responder com as suas mentes. Qual é o seu propósito? Agora está escrito ali, qual é o seu propósito? Qual é a sua prática? Qual é a sua preparação? Você tem propósito em quê? É isso que vocês têm que pensar, o que vocês estão fazendo. Lá no céu não entra ninguém de graça, não. Não começa a fazer alguma coisa para a obra de Cristo para ver, não. Até o próximo culto à noite, eu estarei de volta com força completa aqui na sede da Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo, Fé de Verdade que tem, que fica na rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade de Putinova, Minas Gerais, nação Brasil. Até o próximo culto da noite que eu estarei de volta com força completa.